Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos então enfrentar mais um tema de direito privado. Neste vídeo falaremos da passagem forçada, servidão de passagem e a possibilidade ou não de adquirir a servidão de passagem pela usucapião. Vamos começar então com uma questão, problema aqui para a gente raciocinar a matéria. Vamos lá. Enunciado é o seguinte: João e Maurício são proprietários e moradores de imóveis vizinhos situados na cidade do Rio de Janeiro. Embora o seu imóvel disponha de acesso próprio à via pública, há mais de 20 anos, João atravessa diariamente o terreno de Maurício para chegar ao ponto de ônibus mais próximo, pois esse é o trajeto mais curto existente. Ademais, o caminho utilizado por João é pavimentado e conta com sistema de drenagem para águas pluviais. Além disso, na cerca que separa os dois imóveis, há uma porteira de onde tem início o caminho. Determinado dia, Maurício decide impedir João de continuar a atravessar o seu terreno. Com esse intuito, instala uma grade no lugar da porteira existente, na cerca que separa os dois imóveis. Inconformado, João decide consultar um advogado. E você, na condição de advogado por João, responda então os seguintes itens. Primeiro, João tem direito a constranger Maurício a lhe dar passagem forçada, de modo a continuar a usar o caminho existente naquele terreno? Pessoal, cuidado. Nós temos duas situações que geram confusão muitas vezes. Temos, de um lado, a servidão de passagem e, de outro, a passagem forçada. Passagem forçada tem natureza jurídica de direito de vizinhança, decorre da lei, é uma obrigação legal, imposta por lei, mas não se aplica a este caso. Por que não? Porque esta modalidade é imposta quando o prédio, o edifício de determinada pessoa, prédio nós sabemos, que em direito civil significa qualquer imóvel edificado ou não. Então, quando o prédio de certa pessoa fica encravado naturalmente, sem acesso à via pública. Neste caso, o direito de vizinhança concede ao titular do prédio que ficou encravado o direito de passar obrigatoriamente pela propriedade do vizinho. Neste caso, o vizinho não poderá se opor. Ele até receberá uma indenização, porque está sendo constrangido em seu direito de propriedade. Está sendo obrigado, por força de lei, a aceitar a passagem do seu vizinho. Mas no caso aqui não é este. Aqui, o vizinho tem passagem à via pública. Ele só quer uma comodidade. E sendo comodidade, não há que se falar em imposição de lei. Então a primeira resposta é negativa. A segunda questão é a seguinte: pode João ingressar em juízo para que seja reconhecida a aquisição do direito real de servidão de passagem por meio de uso capião? E aí, boa pergunta esta, hein? Nós falávamos que não cabe passagem forçada, também chamada de servidão legal. Mas pode caber, sim, um acordo de vontades. O proprietário de um imóvel falar com outro, fazer um ajuste de vontades, a denominada servidão predial ou servidão real, que é um direito real constituído entre dois prédios, para que um deles, serviente, sirva de algum proveito o outro prédio, que é o dominante. Então nós temos dois prédios, dominante e serviente. O dono do prédio dominante pode contratar com o dono do prédio serviente o direito de passar pela propriedade dele. E o dono do prédio serviente vai conceder tal direito se quiser, cobrando também o quanto quiser por isso. É um ajuste de vontades, é um contrato. Sendo direito real imobiliário, obviamente que deverá constar, posteriormente ao ajuste de vontades, o registro no cartório de registro de imóveis, onde se encontram os imóveis registrados. Esta que é a ideia. Mas a questão não fala só disso. Eu sei que eu posso contratar servidões, servidão de passagem é um exemplo, servidões seguem a ideia de números apertos, ou seja, não há um rol taxativo previsto em lei para dizer quais são as espécies de servidão. Eu posso ter servidão de vista, servidão de pastagem, de tirada de água, entre outras. No caso aqui, a pergunta é: a servidão de passagem pode ser adquirida por uso capião?
A uso capião, nós sabemos, é forma de aquisição de propriedade, não é isso? Eu posso adquirir também direitos reais nas coisas alheias pela uso capião? E a resposta é: depende. Tudo no direito depende, né, pessoal? Ou quase tudo. Depende do quê? Depende do tipo. Exatamente, depende do tipo de direito real na coisa alheia. Se for um direito real na coisa alheia, suscetíveis de atos possessórios, né? Aí nós podemos pensar na ideia de uma posse mansa, pública, pacífica, aquela apta a se tornar a posse ad uso capionem, a posse que vai autorizar, né, a uso capião, e aí sim a aquisição de propriedade ou de direito real na coisa alheia. A resposta, portanto, vai ser afirmativa para este caso. Pode. Por quê? Porque esta servidão é da espécie aparente. É uma servidão em que houve até pavimentação. É uma servidão em que foi oportunizada a defesa pelo proprietário. E ele não se defendeu, ele não se opôs, foi incontestada. Então, aquele que passa pela propriedade alheia de maneira pública, incontestada, pelo lapso temporal previsto em lei, pode adquirir sim o direito real na coisa alheia, no caso a passagem, a servidão de passagem pela uso capião. Não está adquirindo a propriedade, está adquirindo somente a passagem, porque é na passagem que ele exerce os atos possessórios. Vejam a esse respeito o artigo 139, parágrafo único. Depois leiam com calma, que vai dizer exatamente isso. Quem exerce este direito, quem exerce esta posse na propriedade alheia desta passagem pelo prazo de 20 anos, vai conseguir então obter, a passagem permanente pela uso capião. Em resumo, uso capião é forma de aquisição originária da propriedade e de direitos reais nas coisas alheias, suscetíveis de posse, entre eles a servidão de passagem aparente. A esse respeito, consultem também a súmula 415 do STF, que vai confirmar para vocês aquilo que nós estamos falando. Tudo bem? Pessoal, vou deixar aqui uma perguntinha. E o usufruto pode ser adquirido por uso capião? Nos encontramos nos próximos vídeos. Grande abraço para vocês.